Aula de cálculo 2, essa aula que trata aí das integrais triplas, tá? Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e vamos dar continuidade ao assunto. Para quem quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Bem, as integrais triplas, pessoal, como da forma de integrais duplas, né? A gente vai ter aí o mesmo, vamos dizer assim, pensamento. Claro que a gente vai estar aí aumentando mais uma integral, né? Significando que agora a gente vai estar trabalhando em cima de um prisma, certo? Agora, e esse elemento no caso, esse prisma aqui vai ser novamente particionado, né, as dimensões x, y e z, e aí nós vamos ter aqui um elemento de volume, né, para representar essa quantidade infinitesimal de volume, certo? Então, perceba aqui que nós vamos ter aqui o ΔX, o ΔY e o ΔZ, que vão formar aqui as dimensões desse prisma retangularzinho, né? E isso aqui vai dar uma quantidade de volume infinitesimal, certo? Novamente, a gente vai colocar aqui a função que a gente está trabalhando de 3 variáveis agora, certo? Vezes esse elemento de volume, trabalhando aqui em cima desse elemento aqui, que a gente está chamando de B, tá? Se esse limite existir, né, que a gente sabe que é o limite dessas somatórias aqui, se existir, coincide com a integral, e aí a gente pode, dependendo da situação, né, colocar isso daí como sendo o volume, ou simplesmente calcular a integral iterada tripla, certo? Então, a gente vai ter aqui novamente a extensão do teorema de Ruffini, certo? A gente pode aqui ter essa caixa, né, variando aqui nesses intervalos de A para B, vezes de C para D, vezes de R para S, né, complementando aí as medidas da caixa, né, base, comprimento, largura e altura, né, dessa caixa, beleza? E aí nós vamos novamente trabalhar aqui com o elemento de volume, que ele pode ser dx, dy, dz, ou variando aqui, permutando esses elementos aqui x, y, z entre si, tá? Claramente tomando aquele cuidado, o x está variando aqui de A para B, o y variando de C para D e o z de R para S. Então, se você quiser trocar o elemento de volume, não tem problema, desde que você respeite aqui as variações em cada uma das integrais, tá? Sempre calculando a integral de dentro para fora, né, como na integral dupla, e sempre, no caso, se a gente estiver trabalhando aqui com variações entre funções, a gente deixa essas variações para a parte de dentro e para a parte de fora sempre a variação numérica para que a gente chegue num número, né, para representar o volume, né, no caso, se estiver representando o volume. E, naturalmente, para a gente representar o volume na integral tripla, essa função aqui de dentro tem que ser identicamente 1, tá? Quando essa função ela é diferente da função 1, aí a gente já vai estar trabalhando realmente com uma integral iterada, ok? Então, vamos ver aí um exemplo, essa integral aí, tripla, né, de x, y, z ao quadrado, dv sobre b, né, onde b é a caixa retangular, nas condições numéricas aqui, né, o x variando de 0 para 1, y variando de menos 1 para 2 e o z variando de 0 para 3, tá? Como eu falei ainda há pouco, aqui esse elemento de volume, você pode escolher da maneira que você quiser. Aqui nesse caso, como é tudo numérico, não tem problema, tá? Você pode escolher aqui, aleatoriamente colocou dx, dy, dz, certo? Repetiu aqui a função e somente tomar o cuidado para as variações. O x de 0 para 1, então essa integral de dentro de 0 para 1, o y de menos 1 para 2, que é a segunda, né? E a última, que é externa, mais externa, de 0 para 3, tá? E aí você calcula da mesma maneira como anteriormente, né? Se você está calculando essa integral de dentro na variável x, né, integrando em x, o y e o z passam a ser constantes, tá? Então, vai ficar aqui somente a primitiva de x, né, que é x ao quadrado sobre 2, e aqui, variando de 0 para 1, faz o teorema fundamental do cálculo, né? E aí vai ficar uma função só que depende de y e z. Aí você novamente vai fazendo as mesmas condições aqui, né? Sempre integrando de dentro para fora. Integrar em y, o z vira constante, certo? E por último, a integração em z, né? O que vai te resultar num número,
tá bom? Agora a questão é quando você tiver aí regiões quaisquer e você quer calcular a integral tripla. Então aqui a gente vai ter, na verdade, 3 tipos, né? Esses tipos, pessoal, ele vai exatamente levar em consideração como que esse sólido está dentro do espaço e qual vai ser a projeção que você vai tomar. Se a projeção ficar melhor no plano x, y, então ela vai ser do tipo 1. Se a projeção for no plano x, z, ela é do tipo 2. E se for no y, z, ela vai ser do tipo 3. Então, na verdade, esses tipos aqui, eles vão variar de acordo com a projeção, tá? Sempre trabalhando daquela maneira que eu falei. A nossa integral, se ela estiver variando entre funções, essa variação ela vai estar sempre da parte mais interna da integral e sempre considerando os valores numéricos para a parte mais externa da integral, certo? Então aqui, olha, a gente pode trabalhar, a gente vai ver que na verdade a gente vai trabalhar aí conjuntamente com aquela ideia de integrais duplas, tá? A gente vai ver a parte principal, que seria, por exemplo, a variação em z, né? Onde a gente vai construir esse sólido, né, no eixo z, desse plano para esse outro, no caso que a gente está chamando de U1 para U2, certo? Estou fechando aqui esse sólido no z, no eixo z, e na parte dessa outra integral de fora, que ficaria uma integral dupla, a gente faz a projeção, e aí nessa projeção a gente trabalha a parte integral dupla do tipo 1 ao tipo 2, tá? Você pode variar numericamente o eixo x e do y variar entre funções, tá? Como é esse caso aqui, certo? A nossa H1 o nosso eixo x está variando entre funções e do y está variando de C para D, certo? Então sempre a variação numérica para mais externa e para mais interna a gente trabalha com funções, tá? Então tudo vamos dizer assim, ficar em função da projeção que você tem do seu sólido. Vamos ver esse caso aí do tipo 2, tá? Para que fique bem claro. Perceba que esse sólido ele já está aqui meio que rotacionado, né? Então aqui não valeria a pena você trabalhar com a projeção no plano XY, que te daria mais trabalho. Então, como essa região já é circular aqui, ó, você projeta no plano YZ, tá? O que vai te considerar aí que ela é do tipo 2. E aí, você pode novamente, né, trabalhar com uma das integrais, a mais externa, por exemplo, ou a mais interna, variando entre o eixo, nesse caso aqui o eixo x, né, para fechar esse sólido, né, variando da U2, da U1 para U2, certo? Que essa integral aqui de dentro ficaria valendo em x, que seria o topo dessa região, e aí você faz a planificação e aí trabalha com aquela mesma situação que nós vimos no vídeo passado, do tipo 1 e tipo 2 para integral dupla, tá? No caso aqui, aí você poderia trabalhar aí com coordenadas polares também, o que consideraria esse caso aqui como sendo uma integral em coordenadas cilíndricas, que é como se você estivesse trabalhando numa primeira integral a variação em coordenadas retangulares e na integral dupla você está trabalhando com as coordenadas polares. Então, quando a gente junta essas duas coordenadas, polares e retangulares, a gente chama de coordenadas cilíndricas, tá? E aí, por último, o tipo 3, como eu falei para vocês, a projeção no plano XZ, tá? Isso tudo vai depender do sólido, como ele vai estar aqui no seu espaço, tá? Novamente faz a projeção, numa das integrais você vai trabalhar com um topo, nesse caso aqui seria com o eixo Y, né? Então na integral de dentro ficaria a variação para fechar esse sólido, né? De U1 até U2, né? Perceba que essas funções elas dependem de x e z, tá? E aí você faz a projeção e na projeção você trabalha aí com a integral dupla no tipo 1 e tipo 2, como a gente viu no vídeo passado, beleza? Nesse caso aqui, né, se a gente fosse fazer a integral até o final, como essa região é circular, a gente trabalharia novamente com as coordenadas polares e juntando as duas, né, a gente estaria novamente na condição das coordenadas cilíndricas, beleza? Vamos ver o exemplo. Calcule a integral tripla de z dv sobre e
onde E é o tetraedro sólido limitado pelos 4 planos, tá? X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0 e X mais Y mais Z igual a 1, tá? Nesse caso aqui, eu preferi colocar aqui os passos para vocês seguirem, que fica mais simples, tá? Como a gente ainda não tem a ideia de como que é esse tetraedro, mas pelo próprio nome, né, a gente já sabe que isso é uma pirâmide, tetra, 4, edro, faces. Então, tem 4 faces e tem 4 vértices, certo? Então, o ideal é a gente identificar os 4 vértices desse tetraedro, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai numerar essas equações aqui, beleza? E a gente vai intercalar de 3 em 3, tá? Fazer a combinação dessas 4 equações de 3 em 3, beleza? E aí, quando você faz isso, por exemplo, 1, 2 e 3, né? Daria o ponto inicial, 0, 0, 0, né? A origem. Aí você vai fazendo 1, 2 e 4. Aí, ó, x igual a 0, y igual a 0, o z é igual a 1. Então, fazendo todas essas combinações aqui dessas 4 equações de 3 em 3, a gente ganha os vértices desse tetraedro, tá? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e 1, 0, 0. Beleza? E aí você monta esse sólido. Então, o segundo passo é plotar o sólido e identificar a planificação desse sólido, tá? Aí você vai verificar, de acordo com a projeção, qual é o tipo que a gente vai utilizar para montar essa integral, tá? Nesse caso aqui, a gente vai planificar no plano x0y, né? Então, seria do tipo 1 mesmo, tá? Então, aqui a gente identificou aqui os vértices no plano, tá? Montou a tua pirâmide aqui, certo? E, claramente, isso aqui é o plano z igual a 1 menos x menos y, só é isolar aqui, tá? Esse plano, beleza? E aí a gente vai, então, montar nossa integral, que é o nosso terceiro passo, tá? Então, projetando isso daqui, olha, você pega só os pontos, tá? Das duas coordenadas primeiras, né? Que seria em relação a x e y. Então, a gente vai montar esse triângulozinho aqui, certo? Aí você vai me dizer o seguinte, ó, aqui nós temos o ponto 1, 0, tá? Que tá aqui ele, o 0, 0 e o 0, 1, tá? Nós precisaríamos identificar exatamente qual é essa equação dessa reta aqui, beleza? Você poderia fazer simplesmente o z igual a 0 e isolar o y, tá? Isso seria bem mais simples, y igual a 1 menos x. Mas se você tiver ainda mais dúvida, você pega os pontos e substitui na equação da reta, que é y igual a x mais b. Aí você substitui o ponto 1, 0 e o 0, 1, você vai ganhar exatamente a equação dessa reta aqui, certo? Você precisa identificar, então, todas as arestas que a gente vai trabalhar aqui. E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar aí com tipo 1, né? A gente vai trabalhar o x numérico, né? X igual a 0 e x igual a 1. Então, e o y variando do 0 até essa reta que é 1 menos x, beleza? E aí fica bem fácil, pessoal. E aí faltaria a última coordenada, que seria em relação a z. Você olha para cá, para o próprio sólido, e é como se você estivesse montando essa pirâmide. Então, seria do plano z igual a 0 até esse outro plano que é 1 menos x menos y, beleza? É mais ou menos como se você estivesse tentando desenhar realmente e identificar como que eu iria percorrer para fazer esse triângulo e depois para percorrer para fazer essa pirâmide, tá? Fica bem mais simples. Então, você identificou aqui a variação de cada uma dessas variáveis, né? O x, o y e o z. Agora é só montar nossa integral, tá? Nossa integral de z dv em e vai ficar, sempre no caso, como a gente trabalhou aqui no tipo 1, na integral tripla, né? Na parte de dentro vai ser a variação de z, tá? Então, é dz. dz varia do plano 0 até o plano 1 menos x menos y, certo? E como a gente está trabalhando no tipo 1 na integral dupla, ela vai ser, o elemento de volume vai ser dy dx. Lembrando que sempre a parte numérica é na parte de fora da integral, tá? Então, o x varia de 0 até 1 e o y varia de 0 até 1 menos x, que é aquela reta, tá? E aqui a integral fica bem simplesinha, pessoal, tá? Vocês podem fazer aí os passos, integra em z, depois integra em y, depois integra em x, né? Fazendo o teorema fundamental do cálculo. E você vai chegar aí 1 sobre 24, beleza?
Agora, só um detalhe técnico é que se você tivesse esse Z igual a 1 aqui, você teria exatamente o volume dessa pirâmide, né? Essa pirâmide que a gente plotou aqui, tá? Então, façam aí para vocês verificarem. E também uma outra maneira de você identificar o volume dessa pirâmide, já que vocês têm os vértices, né? Você faria aqui as arestas, certo? Sempre de um único ponto e usa a álgebra linear, calcula o produto misto e divide por 6, que vai coincidir exatamente com o volume dessa pirâmide aqui, beleza? Então tentem fazer e qualquer coisa coloca nos comentários. E aí para o nosso último exemplo, a gente vai colocar aqui essa integral tripla de raiz de x ao quadrado mais e ao quadrado dv sobre e, onde e é a região limitada pelo paraboloide y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado e pelo plano y igual a 4, tá? Então o primeiro passo é plotar esse sólido, tá? Y igual a 4 é um plano passando pelo 4 aqui no eixo y, tá? E esse paraboloide ele está correndo sobre o eixo y, né? Então a gente consegue aqui limitar essa nossa balinha aqui, né? Parece uma bala. Então esse é o nosso sólido, beleza? Então claramente, olha, você consegue fazer a planificação na parte, no eixo x, y, mas você poderia também trabalhar no tipo 3 fazendo a projeção no plano XZ, que daria até menos trabalho, ficaria essa circunferência aqui, certo? Então você pode trabalhar de inúmeras maneiras, né? Você pode fazer o tipo 1, tipo 2 ou tipo 3 para fazer esse cálculo dessa integral, o que vai te facilitar, no caso, se utilizar coordenadas polares, que dá menos trabalho, certo? Mas vamos continuar aqui, fazendo a projeção no plano x, y, né, a gente vai ter essa parábola aqui, né? A gente só rotacionou aqui para ficar mais claro de visualizar, beleza? Aqui, ó, y igual a x ao quadrado, né, que é essa parábola, e y igual a 4. Então tá aqui o nosso sólido planificado, né? No plano x, y, certo? E aí a gente vai montar agora a nossa integral, beleza? O y já está numérico, então a gente vai trabalhar na integral dupla com o tipo 2, tá? Y numérico, de 0 até 4, e o x variando de uma função para outra, que no caso aqui seria dessa função da menos a raiz de y menos x ao quadrado, aliás, desculpa, pera lá, tá, a gente vai trabalhar com tipo 1 aqui na integral dupla, então a variação aqui, ó, esse ponto de interseção seria do menos 2 até o 2, variação numérica para x, e a variação entre funções para o y seria dessa parábola, que é x ao quadrado, até o 4, beleza? E o nosso z, para formar esse sólido aqui, seria do plano z igual a menos essa parte desse parabolóide aqui de baixo, que seria menos y menos x ao quadrado, certo? Até a parte de cima, que seria raiz de y menos x ao quadrado, tá? Então percebo que aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente está fazendo uma projeção não tão benéfica para a gente. Então eu sugiro que vocês tentem fazer a planificação desse sólido no plano XZ, que dá menos trabalho. Verifiquem lá e me comentem aí, para a gente verificar que realmente dá para fazer calcular essa integral de outras maneiras, tá bom? Então, beleza, a gente já conseguiu identificar aí as variações para o x, y, z, agora a gente vai montar nossa integral, tá? Integral tripla da raiz quadrada de x ao quadrado mais e ao quadrado dv sobre e. Então, sempre, como é o tipo 1, né, na integral tripla, o z vai ficar dentro da integral, na mais interna, variando de menos y menos raiz de y menos x ao quadrado para a raiz de y menos x ao quadrado. O y variando de x ao quadrado até 4. E, por último, o x, que é numérico, de menos 2 para 2. Beleza? E na resolução dessa integral, eu queria só enfatizar aqui que a gente utiliza aí as coordenadas polares para a gente simplificar o nosso cálculo. Então, primeiro a gente calcula essa integral de dentro, tá? Que seria aqui, ó, a integral da raiz de x ao quadrado mais e ao quadrado, certo?
Deixa eu ver aqui. Só um momento. Você calcularia a integral aqui e faria o teorema fundamental do cálculo, tá? No caso, se você estivesse fazendo, pessoal, aqui, ó, a projeção no plano XZ, daria menos trabalho aqui, como a gente está mostrando aqui, tá? Ficaria 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, vezes a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, dA. Aqui a gente trabalha em coordenadas polares nas variáveis x e z, tá? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado dá r ao quadrado, beleza? E lembrando que quando a gente faz a passagem, a mudança de coordenadas das retangulares para polares, a gente tem esse fator de correção que é o rzinho aqui. Então, r dr dθ e passa tudo em função agora de rθ, certo? Como a gente viu no vídeo passado. Então, tentem refazer essas continhas aqui e chega em 128π sobre 15, tá? Então, isso aqui, se você estivesse trabalhando na projeção aqui no plano XZ, tá? Que vai ficar essa circunferênciazinha aqui, tá bom? E aí, para a gente fechar agora o último exemplo, novamente do volume do tetraedro, né? Limitado por esses planos, novamente vai fazer aquela identificação das equações, vai fazer a combinação dessas 4 equações de 3 em 3 para identificar os vértices, tá? Identificados os vértices, você plota o sólido no R3, beleza? Identificando o máximo de coisas possíveis aqui, né? Então, aqui estão os vértices, aqui é esse plano, x mais 2y mais z igual a 2, certo? E você planifica aqui no plano XY, que vai dar esse triângulozinho aqui, e identifica essas retas, né? Lembrando, você pode simplesmente fazer o z igual a 0, tá? Para achar essa equação. Ou você pode identificar, dados os 2 pontos da reta, a gente consegue, então, verificar quem é essa reta utilizando aqui y igual a x mais b, tá? Dá um sisteminha, acha a equação da reta. Mesma coisa aqui. Substitui os vértices e encontra a equação da reta nesse pedaço aqui, tá? E aí você monta a integral levando em consideração aqui, ó, variação numérica para o x, né? X de 0 até 1 e o y variando dessa reta para essa outra reta aqui de cima, para fechar esse triângulo. E o z do plano z igual a 0 até esse plano que está aqui cortando o nosso sólido, que seria x mais 2y mais z igual a 2, tá? E aí você monta a nossa integral e calcula aí, sem muitos problemas, essa integral tripla, sempre levando em consideração, fazendo a integral de dentro para fora. E se você está integrando uma variável, as outras variáveis ficam constantes e aí você consegue fazer todo o cálculo, tá? E para verificar que coincide realmente com esse 1/3 que a gente chegou aqui da resposta, a gente pode utilizar a álgebra novamente, já que a gente tem os vértices, a gente pode montar as arestas e calcular o produto misto e dividir por 6. E aí vai coincidir exatamente com esse 1/3 aqui que deu a resposta. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Bons estudos.